Será que é possível ficar rico de forma rápida? Ou seja, em alguns poucos anos? Será que é possível a gente ficar rico enquanto a gente ainda é jovem para conseguir desfrutar desse dinheiro? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanti e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos ver quais que são as 7 regras do sucesso do MJ DeMarco. Sendo que o MJ, ele é o escritor do livro A Via Expressa dos Milionários, onde ele conta a jornada dele de como que ele se tornou um milionário com apenas 31 anos de idade. E aí, lá no livro, ele também fala bastante dessa ideia de como é possível ficar rico de forma rápida, ou seja, em alguns poucos anos, sem precisar ficar esperando por 30 ou 40 anos, investindo naquela velha forma convencional do mundo das finanças, que é guardar 10% do que tu ganha, investir em algo super seguro e ficar esperando até que os juros compostos façam o seu trabalho. O MJ, ele diz que você não precisa ficar esperando 40 anos para ficar milionário, que você pode encurtar esse tempo para 2, 3, 5, talvez 10 anos e ficar milionário quando você tem 30, 35, talvez 40 anos. E se você já está numa idade um pouco mais avançada, já está com seus 50, imagina você conseguir ficar rico ou ficar milionário com 55 anos. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Vamos então ver qual que é a nossa primeira grande regra do sucesso do MJ DeMarco. Sendo que essa primeira regra é: ficar rico de forma rápida, sim, existe. E isso existe porque centenas, talvez milhares de pessoas já fizeram isso. Começaram uma empresa e 1, 2, 3, 5 anos depois já tiveram ali essa empresa crescendo e muitas vezes vendendo até mesmo essa empresa por mais de R$1 milhão, ou de dólares, ou a moeda que seja. Então, o MJ DeMarco é um próprio exemplo disso. Quando ele tinha lá os seus 24, 25, 26 anos de idade, ele começou vários negócios, mas um desses negócios que ele começou, esse negócio explodiu em um momento. E claro que deu muito trabalho para ele fazer isso, ele teve que trabalhar bastante, mas essa empresa explodiu e lá quando ele tinha os seus 30, 31 anos de idade, ele já conseguiu vender essa empresa por mais de R$1 milhão. Tem vários exemplos disso. Se você pesquisar na internet jovens milionários, você vai encontrar centenas de pessoas que, ainda jovens, conseguiram atingir riqueza, conseguiram ficar milionários com a sua empresa ou fazendo investimentos. Então, isso existe. O que talvez muita gente confunda é que muitas vezes a gente é apresentado com oportunidades de dinheiro de forma rápida e de forma fácil, ou seja, sem nenhum esforço. Então, ficar rico de forma rápida em alguns poucos anos, 3, 4, 5, 6 anos, isso aqui sim existe. Mas ficar rico de forma fácil, sem qualquer esforço, aí talvez não exista tanto. Apesar de que eu acredito que ficar rico não requer tanto assim esforço, mas requer que você aprenda coisas, requer que você entenda de negócios, requer que você veja oportunidade e esteja disposto a ir lá e fazer aquela oportunidade acontecer. Por fim, a última ideia que eu quero trazer para essa primeira regra é que isso tudo não depende de ter um dom especial, não depende de ter fama ou de ter talento. Depende sim de você mesmo, de primeiro começar a abrir a sua mente, começar a mudar a forma como você pensa e começar a ver oportunidades e ir lá e atrás de pegar essas oportunidades. Vamos agora ver qual que é a segunda regra do sucesso do MJ e é a gente entender a diferença entre a via lenta e a via rápida. A via lenta é aquele velho método convencional de ficar milionário de forma devagar, onde você vai ter um emprego, onde você vai guardar 10% do que você ganha e você vai começar a investir isso e vai investir isso de forma super segura. E você vai precisar esperar então por 30, talvez 40 anos
até que o seu dinheiro comece a crescer e comece a ter uma curva exponencial lá no final daqueles anos. E essa aqui é a via lenta, é a via mais convencional de como ficar milionário. Só que muita gente quer acelerar o processo, inclusive eu também quero acelerar esse processo. E como que a gente faz para acelerar isso? A gente entra na via rápida. E a via rápida é você se tornar um investidor ou se tornar um empreendedor. Mas você faz isso tomando um pouco mais de risco. Você faz isso criando uma empresa que você não tem certeza que vai dar lucro ou não. O bom mesmo é você ir atrás para fazer as suas avaliações e os seus planos de negócio para ter uma maior certeza que aquilo vai dar lucro, mas você não tem certeza e não tem garantias. Aqui na via lenta, você tem um emprego e você tem mais garantias. Aqui na via rápida, você vai investir, por exemplo, em ações e vai estar disposto a correr um pouco mais de risco para fazer o seu dinheiro render muito mais. E aí você consegue encurtar isso. Ou você vai, por exemplo, começar a investir em imóveis e vai fazer esses investimentos de compra e venda de imóveis. E se você fizer isso de forma sensata e se você fizer isso de forma esperta, é possível que o seu dinheiro, que inicialmente era de 50 mil reais ou 100 mil reais, isso se multiplique para 200, 300, 500 mil reais. Então lá no livro, por exemplo, do Pai Rico, Pai Pobre, ele conta vários exemplos de como que ele fez para pegar investimentos de apenas 5 mil dólares e transformar isso em mais de 1 milhão de dólares ao longo de alguns poucos anos. Mas aí, uma distinção interessante que eu quero trazer para esse vídeo é o seguinte: tem muita gente que começa a enxergar esse mundo de ser um empreendedor e de conseguir encurtar bastante esse período para ficar milionário, e eles decidem simplesmente largar tudo, largar o emprego, largar a sua forma de fonte de renda, que é basicamente o que a gente chama ali de via lenta. Ele decide largar tudo, queimar as pontes, queimar os barcos e ele simplesmente decide vir para a via rápida. O problema é que isso traz muita insegurança, muita incerteza, muito risco. E aí, a minha sugestão muitas vezes é que a pessoa continue no seu trabalho, continue tendo uma parte segura de como ganhar dinheiro, de como se manter, de como manter a sua família. E aí, no seu tempo livre, nos finais de semana, ele pode ir encontrar formas de fazer o seu dinheiro crescer mais. Ele pode encontrar formas de montar uma empresa no paralelo. E aí, aos poucos, ele vai construindo então a via rápida dele. Ou ele vai construindo o patrimônio dele, vai construindo a lista de ativos dele. E uma vez que essa empresa, ou essa lista de ativos, ou esses investimentos são tão grandes a ponto de trazer uma receita que seja maior do que a receita do emprego que ele tem, aí sim ele pode dizer, cara, legal, agora eu posso largar o meu emprego e fazer essas outras coisas que eu quero fazer, legal? Então, isso aqui é bem importante, a gente entender a diferença da via lenta e da via rápida e que as duas têm o seu lugar. Então eu não diria para você simplesmente largar o seu emprego e ir para a via rápida, porque eu já fiz isso e de fato traz bastante insegurança junto, a gente fica super estressado e muitas vezes esse estresse todo faz com que fique cada vez mais difícil a gente fazer a nossa via rápida ser tão rápida assim. Porque a gente tem que lidar então com pressão, com precisar vender alguma coisa. Mas é isso. Então, agora que você já viu que ficar rico de forma rápida é sim possível, que você já entendeu a diferença da via lenta e da via rápida, vamos agora ver como então que a gente entra nessa via rápida. E eu acho que você já entendeu que para isso você vai precisar criar uma empresa, ou vai precisar começar a fazer investimentos um pouco mais arrojados. Vai precisar começar a criar um negócio no paralelo. E esse negócio, segundo o MJ DeMarco, para que ele seja realmente uma via expressa dos milionários, ele precisa de 5 coisas. E ele chama isso de 5 mandamentos. E esses 5 mandamentos têm essa lista de letras aqui, next. E elas estão aqui
e a gente vai ver cada uma delas agora em sequência. E eu vou buscar fazer isso de forma relativamente rápida para esse vídeo não ficar tão grande. Então a primeira letra é a letra de N, de necessidade. Então uma vez que você decide ser um empreendedor, mesmo que apenas no seu tempo livre, você precisa encontrar uma necessidade das pessoas e você precisa então suprir essa necessidade. Então o MJ, quando ele começou aquela empresa que fez ele ficar milionário, ele encontrou uma necessidade que as pessoas tinham e ele começou a suprir aquela necessidade. Então, no caso de investimentos em imóveis, por exemplo, se você vai fazer uma casa para alguém, se você vai fazer um investimento, é super importante você saber qual que é o público-alvo que vai comprar aquela casa. É uma família? É um homem solteiro? Ou é uma mulher solteira? É uma casa ou um apartamento perto de uma faculdade? Então vai ser feito algo para os estudantes ou vai ser para idosos? E aí uma vez que você encontra essa necessidade que a pessoa tem, aí você consegue ajustar o seu produto ou o seu serviço para aquela necessidade. Esse é então o nosso primeiro mandamento, que é o mandamento da necessidade. O segundo mandamento é o mandamento da entrada. É o quão difícil é você entrar nesse negócio. E negócios mais difíceis de entrar tendem a render mais, e negócios mais fáceis de entrar tendem a render menos. Como assim, Rafa? Explica melhor essa ideia. A ideia é bem simples. Imagina que você queira ser um barman. E para você ser um barman, talvez você não precise ter tantas qualificações assim. E aí, o que acontece é que o barman, por ser algo fácil de entrar nesse mercado, ser algo fácil de fazer, você vai receber pouco por isso, porque qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar. Mas se você conseguir entrar numa carreira ou em um negócio que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, como por exemplo ser um cirurgião, ser um médico cirurgião, é bem provável que essa carreira ou esse negócio, que é bem mais difícil das pessoas entrarem, porque talvez precise de muito mais tempo de estudo e dedicação, o que acontece é que esses mercados aqui tendem a receber muito mais por isso. Legal? Então, essa aqui é a entrada. O quão fácil e o quão difícil é você entrar naquele negócio. Vamos agora para o nosso terceiro mandamento, que é o mandamento do controle. Então você precisa de alguma forma ter o controle daquele negócio que você está desenvolvendo ou daqueles investimentos que você está desenvolvendo. E aí, eu quero explicar mesmo é que existem várias coisas que você não vai controlar e existem várias coisas que você pode controlar. E aí você vai ter que ir desenvolvendo essas coisas que você pode controlar para que você tenha o máximo do controle e para que você tenha uma receita que seja estável. E para explicar isso, eu quero te contar um pouco do meu business, de como que é o meu negócio. Então o meu negócio, ele tem uma base bem forte aqui no YouTube. Então uma vez que eu gravo vídeos e esses vídeos são distribuídos para muitas pessoas, eu passo a ter formas de gerar uma receita, legal? Se os meus vídeos forem muito distribuídos e eu tiver muita visualização, eu vou potencialmente ganhar mais receita. Legal, só que eu não tenho controle do que o YouTube vai fazer com os meus vídeos. Talvez ele seja legal comigo e mande os meus vídeos para várias pessoas, mas talvez não. E aí, como que eu posso fazer para ter mais controle do meu negócio e não depender tanto do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, ou de qualquer outra mídia que eu possa usar para postar os meus vídeos, postar os meus conteúdos? Como que eu posso fazer para ter mais controle? A verdade é que eu posso ter mais controle uma vez que eu começo a criar uma lista de e-mails, uma vez que eu faço um vídeo exclusivo e digo para você: se você quiser ver esse vídeo exclusivo, você deixa aqui embaixo o seu e-mail ou clica no link aqui embaixo para você deixar o seu e-mail e poder receber esse vídeo exclusivo. E aí, ao fazer isso, eu estou criando uma lista de contatos que eu posso acessar elas de forma mais independente, ou seja, eu tenho mais controle dela, e aí eu consigo então ter mais controle do meu próprio negócio.
Legal? No caso de negócios imobiliários, por exemplo, talvez você tenha controle dos custos da obra, talvez você tenha controle de várias outras coisas. Só que talvez você não tenha controle se a pessoa final lá vai comprar o seu produto ou não, vai comprar a casa ou o apartamento que você está fazendo. Legal? Só que você pode então fazer uma boa investigação das necessidades do público e ver se existe público realmente interessado naquele produto que você está fazendo. Aí você está indo e pegando cada vez mais controle para o seu negócio. Perfeito. Então esse aqui é o nosso terceiro mandamento. Agora, o quarto mandamento, que na minha opinião é o mais importante aqui, é o mandamento da escalabilidade. Isso mesmo. Então nesse caso aqui, essa regra ou esse mandamento diz o seguinte: se você quiser ficar rico de forma rápida, é mega importante que você tenha produtos e tenha serviços e desenvolva uma empresa que seja escalável e que não dependa do seu tempo para gerar receita. Doido, né? É isso mesmo. Então muita gente acredita que eles precisam trabalhar por 200 horas por mês ou por 8 horas por dia num emprego convencional para ganhar R$1.000, ou R$2.000, ou R$5.000. Ou muitos profissionais liberais, por exemplo, como um personal trainer, ele acaba conectando, querendo ou não, o seu tempo pela receita que ele gera. O problema de fazer isso é que nós só temos 24 horas por dia e, querendo ou não, nós vamos ter um teto de quanto que a gente vai receber. E se a gente pudesse desenvolver produtos, serviços, empresas que não dependam da nossa presença, do nosso tempo para que aquilo aconteça? Se a gente consegue fazer isso de forma escalável. Então, vamos para um exemplo. Teve uma vez que eu fiz um livro. Eu peguei, sentei por algumas semanas e escrevi um livro. E aí, eu fiz uma página de vendas e eu comecei a vender esse livro. Só que olha que interessante. Eu escrevi o livro uma vez. Eu coloquei meu tempo e minha energia para escrever aquele livro uma vez. Só que eu podia vender aquele livro para centenas e milhares de pessoas, sem que eu precisasse estar ativamente escrevendo o livro várias outras vezes. Então aquele livro era como se fosse um ativo para mim e era um produto de alta escalabilidade. Então existem vários produtos e serviços que são super escaláveis e um livro ou um curso na internet são esses tipos de produto, por exemplo. Existem vários outros exemplos. Tem um exemplo bem interessante de um empreendedor que se chama Flávio Augusto. E o Flávio, ele desenvolveu uma empresa de aprendizado de línguas, que é a WhatsApp. E ele foi lá e ele colocou bastante do esforço dele, ele conseguiu fazer a empresa crescer. E aí teve um momento que ele começou a criar sistemas, criar formas dentro da empresa com lideranças, com empregados, com pessoas, e aí, aos poucos, ele foi se desligando da empresa. Ele foi fazendo a empresa girar e ganhar dinheiro por conta própria, sem que ele tivesse que estar lá o tempo inteiro trabalhando. Então, esse aqui é, na minha opinião, o ponto mais importante. Se você quiser ficar rico de forma rápida, é criar empresas ou investimentos que eles geram dinheiro e receita para você sem que você esteja ativamente trabalhando. Esse aqui, então, é o nosso quarto mandamento, que é o mandamento da escalabilidade. E, por fim, nós temos o nosso quinto mandamento, que é o mandamento do tempo. E esse mandamento do tempo, ele vem junto com o mandamento da escalabilidade. Por quê? Porque uma vez que você conseguiu encontrar produtos, serviços, empresas escaláveis, conseguiu desenvolver isso, criar sistemas para isso, o que acontece é que você não precisa mais estar conectado o seu tempo com a sua receita. E aí você conseguiu criar tempo para você mesmo. Você conseguiu comprar tempo. E esse tempo você vai usar para fazer o que você gosta, para você passar mais tempo com a família, para você ir viajar mais se você gosta de ir viajar, para ir fazer cursos que você gosta, para ir aprender coisas que você está afim de aprender. Então,
o bom mesmo de você ficar rico de forma rápida, ou de você criar uma empresa, ou criar negócios, ou criar investimentos escaláveis, o que acontece mesmo é que você ganha tempo para você. Mas é isso, então essa aqui é a nossa 7ª ideia. E por fim, a última regra, ou uma regra extra aqui, são as escolhas que você faz. Então eu não sei quantos anos que você tem agora. Eu não sei se você é jovem e tem 15 anos, ou 20, ou 25, ou se você já está lá com seus 45, 50, 60 anos. O importante é você entender que você tem um certo controle do seu tempo, da sua energia, das suas escolhas. Então, por exemplo, eu gosto de trazer muitas histórias. Então, tem a história, por exemplo, do Ray Kroc. O Ray Kroc, ele era um empresário e ele estava sempre tentando desenvolver negócios, mas vários dos negócios deles não deram muito certo. E ele estava lá já com seus 50 e poucos anos, talvez 60, e ele acabou encontrando o McDonald's. Ele encontrou 2 irmãos lá que desenvolveram uma empresa que fazia hambúrgueres e eles tinham um sistema muito massa e eles conseguiam fazer hambúrgueres de forma super rápida. E aí o Ray Kroc viu aquele sistema e ele ficou com os olhos brilhando. E ele foi lá, conversou com os caras e conseguiu fazer uma parceria. E aí o Ray Kroc, lá quando ele já tinha mais de 50 anos, já estava lá numa idade que muitas pessoas se aposentam e ficam em casa descansando, ele foi lá e em poucos anos conseguiu construir uma mega empresa. E a verdade, retomando aqui o nosso primeiro ponto, é que você não precisa ser um talento, você não precisa ser mega inteligente, você não precisa ser uma pessoa famosa. O que você precisa mesmo é de persistência, é de paciência, é de ter vontade de ir atrás, de encontrar oportunidades e estar disposto a fazer elas, estar disposto a quebrar a cara talvez 1, 2, 3 vezes, se for assim necessário. Bom pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, onde eu trouxe as 7 regras do sucesso do MJ DeMarco. Te confesso que não foi tão fácil eu gravar esse vídeo, eu tô aí com certos bloqueios ao gravar os meus vídeos, mas eu espero que aos poucos eu vá desbloqueando isso. Mas eu fico bem feliz que você está me assistindo até agora. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E a minha sugestão final é que você pegue algumas dessas ideias, pegue algumas dessas lições, dessas regras e comece a anotar elas no papel. Comece a ver como que tu vai implementar isso na tua vida. Seja abrindo um negócio no seu tempo livre e entrando aos poucos na via rápida. Seja talvez até mesmo largando o seu emprego que você odeia e decidindo fazer algo. Mas se você for fazer isso, a minha sugestão é que você tenha uma boa reserva de emergência para que você possa passar alguns meses, 6 meses, 1 ano e ter uma boa segurança. Mas é isso, eu não quero deixar esse vídeo muito maior. Se você gostou, deixa um comentário, compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!